Olá, amigos, amigas. Que prazer estar novamente aqui, falando em Cartas de Luz. É com grande alegria que iniciamos mais uma entrevista. E desta vez vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre a família. A família, como célula da sociedade, é entendida pela doutrina espírita como um dos mais altos valores morais e sociais da humanidade. Chico Xavier dizia que, por maiores que sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Hoje, o nosso desafio é falar sobre esse assunto, principalmente sobre os obstáculos que rondam a família e as famílias. Pois bem, meu nome é Rosana Silqueira Paixão, eu sou juíza de direito em Montes Claros e sou espírita há muitos anos. Encantei-me por essa doutrina e ela mudou a minha vida. Por isso, hoje eu tenho o maior prazer em divulgar os ensinamentos desta doutrina que me libertou. Então, para darmos início à nossa conversa de hoje, com um convidado especialíssimo, porque, além de ser juiz de direito, atuando em vara de família, ele é também espírita e, como veremos, tem uma atuação muito grande na seara espírita. Antes, porém, quero rogar a Jesus que nos ilumine, que nos dê serenidade, que intua o nosso querido convidado, para que as suas palavras penetrem o nosso coração, a nossa alma, o nosso íntimo, e que nós possamos pensar, refletir sobre as colocações que ele nos fará. Jesus amigo, muito obrigada por este momento. Pois bem, amigos, aqui nós temos o prazer de já chamar para nossa companhia o nosso querido convidado, Joaquim Gamonal. Gamonal, como eu carinhosamente o chamo e como nós, da gloriosa turma de 1996, o chamamos, quero dizer inicialmente que somos do mesmo concurso. E que alegria, que prazer, Gamonal, estar aqui hoje com você, partilhando dos seus ensinamentos, da sua experiência. Muito obrigada. Gostaria de dizer mais. Além de Gamonal ser esse juiz de direito, né, que entrou para a magistratura em 1996, ele também faz parte da ABRAME, que é a Associação Brasileira dos Magistrados Brasileiros, é palestrante espírita, como eu disse, tem um trabalho intenso também social na doutrina espírita, e também ele participa do movimento jurídico, né, dos espíritas jurídicos, AG, de Minas Gerais. É um grande prazer recebê-lo, Gamonal. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Com a palavra. Oi, Rosana. Bom dia a todos. Eu que agradeço essa oportunidade, porque todos nós, na doutrina espírita, precisamos de estudar. É uma fé raciocinada, não é uma fé imposta. E dentro dessa dogmática,
Nós precisamos sempre estudar para que possamos interpretar, cada um com a sua bagagem espiritual. E você falando da nossa gloriosa turma de 96, já estamos todos aí já para completar 28 anos de magistratura, e o Espiritismo veio no meio do caminho na minha vida, há cerca de 17 anos, desde 2005, 2006, e como você disse, é uma doutrina transformadora, e isso, para mim, fez o diferencial de antes e depois da doutrina espírita na minha vida. Isso mudou muito a minha maneira de agir dentro do meu trabalho como juiz, mas também na vida, em família, na sociedade e na comunidade. Por isso, eu agradeço realmente a você essa oportunidade e a todos vocês aí das Cartas de Luz, porque é uma oportunidade para nós que estamos participando aprendermos, estudando e falando, e também para aqueles que se dispõem a dedicar um pouco do seu tempo diário para ouvir também um pouco que todos nós precisamos aprender. Gamonal, é assim, o nosso projeto, a gente recebe muitas questões, muitas perguntas de pessoas que não são propriamente espíritas, outras que interessam apenas pelo espiritismo, outras que querem conhecer alguns aspectos do espiritismo, mas que não tiveram oportunidade ou que não querem, digamos, iniciar de imediato os estudos, ou que não frequentam centros espíritas. E então a gente pede que essas pessoas nos escrevam cartas. E elas, claro, nos escrevem mensagens, né? Não são cartas como eram ao tempo de Kardec ou ao tempo de Chico, mas escrevem mensagens, e-mails, fazem perguntas, colocam bilhetinhos, às vezes, né, para a gente responder, e nós, então, tivemos essa ideia de Cartas de Luz. Cartas de Luz também, Gamonal, apenas para a sua informação e para os demais, é uma homenagem justamente a Chico Xavier e Allan Kardec, por conta da importância que as cartas tiveram na missão desses dois seres de luz. Aqui, inicialmente, antes de ler a cartinha, geralmente a gente lê a carta e o convidado responde às perguntas contidas na carta. Entretanto, hoje eu estou com outra ideia com relação à nossa conversa. Eu estou querendo, Gamonal, que você me fale sobre a sua atuação especificamente na área do espiritismo, porque eu sei que você tem um trabalho intenso e, além de intenso, muito bonito e muito edificante. E eu queria realmente que você compartilhasse essa experiência conosco para nos motivar também, né, e trazer o seu testemunho a respeito disso. Então, gostaria muito que você falasse sobre isso. Rosana, é muito bom poder falar do nosso trabalho, não no aspecto de nos vangloriarmos daquilo que fazemos, mas divulgar aquelas escolhas que fazemos na vida e que dão certo, não só para nós, mas principalmente para os nossos irmãos em geral. E o SEDEC, que é o Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, aqui em Barbacena, no bairro Nova Cidade, foi uma dessas oportunidades que Deus nos deu para que nós pudéssemos fazer algo por tantos quantos nós temos contato, às vezes numa mesma cidade, e às vezes nem nos damos conta disso. E o SEDEC surgiu há 10 anos num bairro carente da nossa cidade, de casas do programa Minha Casa Minha Vida, e que, infelizmente, os poderes públicos, às vezes, não têm condições ou não se dedicam a isso, mas foi um bairro que se tornou cada vez mais deficitário e não cumpriu a tarefa de educação e ficou um bairro realmente muito complicado. E um amigo nosso, um espírita maravilhoso, a quem rendo homenagem sempre, José Luiz, desencarnado esse ano no mês de junho, ele foi fazer um evangelho no lar, numa casa de uma família, e o evangelho no lar é uma maravilha que o Espiritismo nos
ensina, assim como também nossos irmãos de outras religiões devem fazê-lo, de trazer para dentro do nosso lar a palavra de Jesus, os ensinamentos que o Cristo nos deu e a lei de Deus, que é exatamente uma leitura, nem que seja semanal, por 15, 20 minutos, de algum trecho da Bíblia, do Evangelho Espírita, daquilo que a pessoa e que a reunião dos familiares queiram, para que a gente, iniciando com uma oração, logo na sequência, trazemos uma página do Evangelho e, a seguir, a família conversa sobre o que entendeu, sobre o que está vivenciando, e terminamos com uma oração. Isso é uma blindagem espiritual para a nossa vida, trazendo para nós os espíritos benfazejos, nossos irmãos espirituais, nossos anjos da guarda e outros espíritos familiares já desencarnados, que trazem uma energia boa para nós. E o Zé Luiz, nessa época, foi fazer numa família lá que tinha pedido. Ele pertencia, como pertenceu à Casa Espírita Celuz, que é a Sociedade Espírito Caminho da Luz, e ele foi lá e teve uma informação espiritual, alguma coisa que o tocou, e ele então alugou um galpão lá para começar esse trabalho. E hoje, graças a Deus, depois de 10 anos, nós conseguimos adquirir o galpão, transformá-lo verdadeiramente como queríamos, e hoje temos a evangelização de 93 crianças todo domingo. Começamos com um café da manhã por volta de 8h15 para cerca de 150, 180 pessoas. Logo depois as crianças descem para 5 salas separadas e hoje reformadas e adequadas ao trabalho, por faixa etária, com as evangelizadoras que vão de todas as casas espíritas da nossa cidade. E isso é importante dizer, nós temos que nos unirmos dentro das casas espíritas numa mesma região, e aqui Barbacena é maravilhoso nesse sentido. Tantas ajudaram a nossa reforma lá, e agora vamos começar a ajudar uma outra. E nesse trabalho, os evangelizadores vão e ficam com as crianças, com os adolescentes, em cada sala apropriada. E lá no andar de cima, no salão, nós temos uma palestra espírita. Muitas das vezes já foi lá irmã de caridade, já foi lá pastor evangélico e já foi lá também, já vão médicos, pessoas da comunidade que vão para falar sobre cuidados com as crianças, sobre como primeiros socorros, como aproveitar melhor os alimentos, que faz bem ou não para a saúde. A gente entremeia palestras espíritas com essas palestras de múltiplas ideias e também com música. Às vezes temos só música naquele dia. O trabalho termina por volta de 10 horas. As crianças encerram, a palestra encerra, e aí é distribuída uma cesta de legumes todo domingo, com cerca de 5, 6 quilos, incluindo frutas. E nós temos também um trabalho que vai retomar agora, a partir de fevereiro, já que fizemos a reforma esse ano. Não paramos dia nenhum, mas as atividades ficaram realmente restritas à evangelização e à palestra, porque vivíamos empoeirados lá. Mas vamos retomar com aulas de músicas, de instrumentos musicais para as crianças aos sábados, com cursos diversos para a comunidade. E a nossa ideia, que veio da espiritualidade maior, é dar oportunidades àqueles menos favorecidos, dividindo aquilo que Deus nos deu até hoje. Normalmente eles dizem para nós lá e para mim, Deus lhe abençoe. E eu disse, Ele abençoou sempre. Eu, na realidade, estou tentando dividir com vocês aquilo que Deus me deu ao longo da vida, seja com uma família unida, graças a Deus, seja com os estudos, com a magistratura, que é uma oportunidade maravilhosa que nós temos, como seres humanos, de ganhar o nosso pão, mas também de fazer tanto por tantos quantos nos procuram lá no fórum. Então, eu nada mais faço, e nós aqui nada mais fazemos do que estar devolvendo aquilo que Deus já nos deu e dá para todos. Cada um tem o seu tempo, a sua oportunidade de escolher entre Jesus e o mundo carnal, tão somente. E todos nós, no Espiritismo, aprendemos muito. A doutrina espírita é consoladora, ela é esclarecedora e é também cobradora.
ela nos esclarece, nos consola, mas também nos cobra posições melhores. Tanto é que, como você sabe, lá no capítulo 17, item 4 do Evangelho, nós temos aquela pérola para nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações, suas más tendências. E o Espiritismo tem feito isso muito na minha vida. Ele me mostra, me esclarece, me consola quando eu preciso, e eu preciso, mas me cobra, o meu íntimo me cobra uma postura melhor a cada dia. Então, esse trabalho do SEDEC é uma grande oportunidade que Deus nos proporcionou aqui em Barbacena para sermos servidos servindo, porque cada vez que a gente serve, nós estamos sendo servidos. A espiritualidade jamais abandona ninguém, muito menos aqueles que se põem a serviço do trabalho de Jesus. Nossa, Gamonal, que coisa maravilhosa. Parabéns pelo trabalho. E é realmente um exemplo e um incentivo. Olha, Gamonal, além da vara da família, né? Ele ainda acumula mais 2 outras varas que são pesadas também, sucessões e precatórias. Então a gente imagina como é corrido o dia, né? As lutas, né? Do dia a dia. E dispõe, né? Desse tempo para se dedicar ao próximo, além do que se já dedica, né, profissionalmente. Então, parabéns mesmo por essa escolha. Né? Você escolheu a melhor parte. Muito parabéns mesmo. Gamonal, então, dando assim prosseguimento aqui à nossa conversa, eu vou ler a cartinha que nos foi enviada e depois eu retorno a palavra para você, para as suas explicações, considerações, etc. Diz a nossa amiga, né? Ela se chama Ana Maria Clóvis de Almeida e ela é de Brasília, Distrito Federal. Ela nos diz o seguinte: querida Rosana, acompanho o Cartas de Luz e gosto muito, pois os temas me ajudam a entender melhor a vida. Tenho algumas dúvidas das quais acredito que vocês podem nos ajudar. Nasci de uma família da qual sou grata pela criação, amor e tudo o que recebi dos meus pais e irmãos. Sou a mais velha de todas e, fazendo uma retrospectiva, percebo que à medida que cada uma foi entrando na adolescência, os conflitos começaram a surgir. Com o passar dos anos. Com o passar dos anos, esses conflitos se agravaram muito. Hoje, nenhuma conversa com a outra. E em situações que isso acontece, enxergo o ódio que um tem do outro. E em momentos de discussão, fica explícita a vontade de uma matar, destruir o outro. Eu, como a mais velha, me sinto responsável pela união da família. Porém, de um tempo para cá, tento não me envolver mais, pois percebi que uma tentava me jogar contra a outra, uma vez que eu consigo me relacionar com todos. Enfim, essa situação me desestrutura emocionalmente e me causa tanto sofrimento. Daí me vêm vários questionamentos, como: por que, sendo eu tão avessa a conflitos, fui nascer numa família onde cada um é mais tirano que o outro e só se expressam com agressões e vivem em pé de guerra? 2. Por que irmãos de sangue se tornam inimigos, sendo que a família tinha que ser o maior elo de amor e de união? 3. Como explicar irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, serem tão diferentes em caráter e moral? 4. Como proceder diante disso tudo, sem deixar de conviver com eles e sem se deixar envolver nos conflitos? 5. Nossos pais nos deram a melhor educação, conhecimento empírico e moral.
tanto nos ensinamentos quanto pelo próprio exemplo deles. Principalmente valorizar a família e a união. Como então os filhos podem ser o oposto a tudo isso, tendo tido a base familiar tão boa? Como o Espiritismo entende isso? Aguardo as respostas e desejo muita paz e sucesso para vocês. Então, Gamonal, eis o desafio da nossa amiga e as suas dúvidas para que você possa responder. Se preferir, eu vou lendo uma a uma, da forma que você achar melhor. Então, com você, a palavra de novo. Bom, Ana Maria, você disse e começa dizendo que tem algumas dúvidas, e nós também temos. Todos nós temos dúvidas. Nós somos espíritos criados por Deus, simples e sem conhecimentos. Diz a doutrina espírita para nós que, a partir da nossa criação, nós somos uma partícula da luz divina, criados por Deus, nos são dadas por Ele diversas oportunidades, dando-nos em cada uma dessas oportunidades tarefas e missões. Ele nos cria uma partícula da sua luz divina e nos coloca na consciência a sua lei. Isso está na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, é bom que assim seja, porque se fosse nos livros e perdêssemos os livros, queimassem os livros, nós não teríamos a lei de Deus. Mas ela está na consciência de cada um de nós, criados simples e sem conhecimentos, mas recebemos um programa maravilhoso, que é a lei de Deus na consciência. A partir daí, essas diversas oportunidades, nós chamamos de encarnações, reencarnações. São diversas oportunidades numa vida física, mas sempre do mesmo espírito, aquele que foi criado por Deus de forma individual. Cada um de nós é um ser individual. Então, estas dúvidas que você tem, todos nós, mesmo os que estamos na doutrina espírita há mais tempo, ainda temos. E vamos aprendendo com as nossas e com a dos nossos companheiros, nossos irmãos de caminhada, a solucioná-las. E aí, os seus relatos são muito bons, porque, na realidade, você possa ficar tranquila e eu vou te explicar. O que você vivencia, 99% de nós vivencia, com algumas diferenças entre ser um problema com um ou com outro, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho, com o cunhado, com a sogra, com o sogro, mas todos nós estamos aqui para isso. E pode ficar parecendo que nós estamos aqui para problemas, não. Nós estamos aqui para soluções, mas para que a gente procure uma solução para alguma coisa, tem que existir um problema. E Jesus nos disse, quando da sua estadia fisicamente aqui na Terra, que das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. O que ele quis dizer com isso? De cada irmão que ele tem, nós, que Deus lhe confiou, nenhuma ficará perdida. E Jesus, para nós espíritas, é o governador espiritual do sistema solar. E Jesus, então, ele nos comanda a todos, nos governa a todos. Somos, segundo a espiritualidade, cerca de 30 bilhões de espíritos gravitando em torno da Terra. Cerca de 8 bilhões encarnados, como eu, como você, como todos nós que aqui estamos hoje. Mas também 3 vezes mais aguardando a próxima oportunidade para vir à Terra. Nós já estivemos lá, aguardando esta oportunidade. Esta existência nossa hoje é uma existência que, somada às demais anteriores, fazem-nos como somos hoje. Nós somos, cada um de nós, a melhor apresentação do espírito que nos anima. Ou seja, você, Ana Maria, já viveu muitas existências anteriores, assim como eu, e nesta atual,
nós temos mais uma oportunidade para evoluir. É o que diz a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da nossa encarnação? É a evolução de cada um e fazer também a nossa parte na obra de Deus. Então, quanto mais nós evoluímos, mais nós fazemos a nossa parte na obra de Deus, que Jesus se incumbiu como missionário maior de nos comandar. Por isso que ele diz: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Nenhum de nós ficará para trás, porque também o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 115 em diante, ele diz que todos nós seremos espíritos puros, saindo da criação de espíritos sem conhecimentos até sermos como Jesus, espíritos puros. Isso está na pergunta 168, 170, 172, mostrando que o nosso objetivo será alcançado, de sermos espíritos puros à medida que formos evoluindo, eliminando as nossas mazelas morais, as nossas dificuldades íntimas, os nossos desvalores morais. E aí perguntam, e os espíritos respondem: e quando eu não tiver mais defeitos, eu serei o quê? Espírito puro, como Jesus. Então, essa introdução para dizer para você que você não é a única, e é para isso que estamos na Terra, você não é a única que tem dificuldade de convivência em família. E aí eu lembro do nosso mestre, nosso maior símbolo dentro do espiritismo em todos os tempos, aqui no Brasil, que é Chico Xavier. Chico Xavier fala algo que eu acho que vai te ajudar muito, e eu nem precisaria continuar, porque você vai me entender também. Diz ele assim: é natural que na nossa família existam aqueles a quem muito amamos. É natural que existam também aqueles que muito nos amam. E aí conclui Chico: mas também é natural que existam aqueles com os quais temos dificuldades de relacionamento. E aí Chico dá uma pausa e fala: estes últimos, os com os quais temos dificuldade de relacionamento, são os mais importantes na nossa escalada evolutiva. São os verdadeiros fiscais de Deus para atestar a nossa evolução. Então, família é a reunião de espíritos com os quais nós já vivenciamos antes em alguma encarnação anterior, às vezes alguns que não vivenciaram conosco alguma experiência, mas a maioria são espíritos com os quais já tivemos convivência, talvez na mesma família, talvez no círculo social, no círculo religioso, no círculo de trabalho, mas todos nós fazemos parte de uma grande família universal, que somos todos aqueles criados por Deus. Desse círculo, dessa família universal, nós criamos a família espiritual nossa, que são aqueles com os quais nós temos relacionamento, guardamos com eles semelhanças de pensamentos, de atitudes, mas nós não vivemos somente com aqueles com os quais nós temos boas convivências, bons relacionamentos. Nós vivemos também com aqueles que às vezes nos trazem dificuldades e também com aqueles aos quais causamos dificuldades. São esses que Chico disse: os com os quais vocês têm dificuldades de relacionamento são os mais importantes na sua escalada evolutiva. E isso por quê? Porque se estamos aqui para evoluir, tendo bons valores, e se estamos aqui para evoluir, fazendo a nossa parte na obra de Deus, nós nos colocamos aí como colaboradores de Jesus. Porque ele disse que das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E aí, ele nos dá a oportunidade de colaborarmos com a obra de Deus, ajudando a ele, Jesus, em pequenos rebanhos. Aí nós poderíamos, parodiando Jesus, ou analogicamente como Jesus, assim: das ovelhas que Jesus e nosso Pai, Deus, nos confiou numa família consanguínea ou numa família afim, nenhuma se perderá.
porque Jesus e Deus confiam em nós e nos dão esse pequeno grupo de ovelhas, não os 8 milhões que Jesus tem responsabilidade, mas, vamos dizer, uns 50, uns 100 que fazem parte dos nossos parentes consanguíneos, dos nossos parentes da família extensa, que se estende aos tios, primos, avós, afilhados, padrinhos, não é? Sogro, sogra, cunhado. Tudo isso, se somar 50 ou 100, é o pequeno rebanho que Jesus nos deu a oportunidade de ajudá-lo. Deu a oportunidade, porque ele poderia fazê-lo. Ele já é um espírito perfeito. Mas ele nos dá a oportunidade para sermos iguais a ele, termos essa experiência num pequeno rebanho. E aí, se a gente fala assim, eu vou começar, então, usando as perguntas que você fez, e se a Rosana quiser lê-las, leia uma e eu falo, porque aí fica mais didático para aqueles que estão nos ouvindo. Perfeitamente, Gamonal. Ela pergunta aqui o seguinte, a primeira pergunta dela. Por que, sendo eu tão avessa a conflitos, fui nascer numa família onde cada um é mais tirano que o outro e só se expressam com agressões, vivendo em pé de guerra? É a primeira pergunta. Ana, você, pelo que eu estou vendo, eu não sei se você aí numa autoanálise também se coloca como tirana, né? Porque você disse onde cada um é mais tirano que o outro. E eu não acredito que todos sejam tiranos, porque é o seguinte, quando nós nos programamos num planejamento reencarnatório antes de nascermos num corpo físico aqui na Terra, nós somos auxiliados pelo que a espiritualidade chama de engenheiros da reencarnação, engenheiros do planejamento reencarnatório. E aí eu vou fazer uma regressão na fala aqui. Quando nós desencarnamos, quando nós morremos fisicamente, nós voltamos ao plano espiritual de onde nós viemos. Em colônias espirituais, cidades espirituais, conforme a nossa necessidade após a desencarnação, por doenças físicas e também por doenças morais. Nesses locais, que são diversos, são inúmeros, Jesus já disse, há muitas moradas na casa do meu Pai, ali nós fazemos, quando chegamos, somos recebidos, tratados, e ali nós conseguimos detectar o que nós tínhamos que ter feito naquela vida física que se encerrou. Qual era a minha programação? O que eu acertei e onde eu errei? Com quem eu errei? Quem errou comigo? E aí nós passamos por cursos, por análises, sempre com muitos nos auxiliando, e quando então passamos 10, 20, 30, 40 anos lá, cada um tem o seu tempo, a sua necessidade, e quando programamos a reencarnação, nós escolhemos, nós mesmos, espíritos medianos aqui na Terra, nós temos a palavra, não a decisão, mas temos a oportunidade de falar, olha, eu quero ir com aquele espírito a quem eu desencaminhei no passado. Eu quero ir com aquele que me desencaminhou. Eu quero ir com aquele que muito me ajudou. Nós formamos um time, uma equipe. Jogadores de uma bela partida de vida carnal para nos ajudar a vencer. Não o jogo de futebol, mas o jogo da nossa evolução. E então, dificilmente a gente vem na família com todos que nos detestam e todos a quem detestamos. Cada um de nós pode fazer uma autoanálise. É natural na nossa família, como diz Chico, que tenhamos na família aqueles que nos amam. Pensa aí. Pensa na sua família, não só na família consanguínea. Quantos te amam, Ana? Eu tenho certeza disso. São muitos. É natural também que tenha muitos nessa família que você tenha uma preferência, que você dedique um amor maior. Muitos que você ama. Você sabe disso. Você tem, todos nós temos. Mas nós temos também aqueles com os quais nós temos dificuldades. Esses são aqueles desafetos no passado, aos quais nós clamamos que viesse conosco nesta. Aqueles que também pediram que
nós viéssemos com eles. É um trabalho conjunto. Aquele que vem ser nossos pais são os primeiros a reencarnar e tratam de que gostaria que nós viéssemos como filhos deles. Nós somos consultados, aceitamos ou não, podemos vir ou não, e assim se forma a família, pai, mãe e filhos, e depois vai se juntando os primos, os tios, já temos os avós. E essa escolha não é feita só como numa festa que nós fazemos na nossa casa e convidamos só aqueles que nós temos afinidade. Essa família é feita como, às vezes, uma empresa em que nós vamos trabalhar, temos aqueles que gostamos e aqueles que não gostamos, mas precisamos deles na empresa. Essa grande empresa chamada família é composta daqueles que nós gostamos, daqueles que gostam de nós, mas também pela nossa necessidade evolutiva de perdoar e de ser perdoado, nós aceitamos vir. Evoluímos perdoando, sendo solidário, indulgentes, fraternos, atenciosos, solidários, pacientes, tolerantes ou não. Perdemos a oportunidade quando não exercemos estas questões. Então, na sua família, é natural que tenha pessoas com as quais você tenha dificuldades, ou que entre si aqueles outros tenham dificuldades. Mas eu lembro de Jesus com seus apóstolos que foram reclamar dele para que ele chamasse a atenção daquela turba que seguia Jesus, queria tocar em Jesus, queria só favores, e aí eles reclamando que Jesus tinha que parar de atender aquelas pessoas, e aí Jesus disse para eles, falou assim, meus queridos discípulos, é de vós que eu mais espero. Olha só, meus queridos discípulos, é de vós que mais espero, ou seja, daqueles que já conheciam a mensagem do Cristo, ele mais esperava. Daqueles outros, que ainda era aquela turba ensandecida, materializada, sem conhecimentos maiores, ele esperava era aquilo mesmo, aquela grosseria, às vezes, aquela violência. E então eu volto a você e a sua família. Se você não é, e eu acredito que não seja, pelo que você narra, a tirana, você é aquela que sempre procurou ajudar, você é aquela que Jesus mais espera. Ele pôs na sua família você com uma capacidade maior de compreensão e pôs outros mais incompreensivos, para que você ajudasse, para que eles evoluíssem. E você não é perfeita como eu não sou, nós não somos perfeitos, porque se fôssemos não estaríamos aqui na Terra. Você também tem as suas dificuldades. E aí, reconhece-se o verdadeiro espírita, eu vou mudar. Reconhece-se o verdadeiro cristão, independente da religião, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências. Então, por que você é tão avessa a conflitos, foi nascer nessa família? Exatamente para fazer valer nessa família a sua ideia de aversão aos conflitos, a sua ideia de difusão e propagação e exercício da paz. E isso sendo paciente, tolerante, com amor. O Espiritismo, ele nos fala que o amor é a caridade. A caridade é o amor em ação. E a caridade é a benevolência para com todos. A indulgência, ou seja, a compreensão para com os defeitos alheios. E o perdão para as ofensas que recebemos. Indulgência para com todos, benevolência para com todos e perdão para com todos. Não é fácil. Se ainda não fazemos corretamente, é em função do nosso estágio evolutivo de espíritos imperfeitos, porém, espíritos imperfeitos em escalada evolutiva para a perfeição. E só se chega à perfeição eliminando os desvalores morais, a impaciência, a intolerância, a ignorância, o egoísmo e o orgulho que ainda nos domina. É por isso que essa família tem você, que é mais evoluída, ainda que possam ter outros também mais evoluídos em outros aspectos que você, porque todos nós temos qualidades. Nenhum de nós é sem qualidade. E aí você tem que dar o amor, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. E aí você poderia dizer, mas eu já dou. E aí eu uso Chico outra vez.
Uma vez reclamaram para ele de que a família era complicada, e aí o Chico falou assim, dê amor. E aí, passados uns tempos, a senhora o procurou e falou, Chico, eu dei amor, melhorou um pouco, mas ainda tem muito problema, o que que eu faço? Ele falou, aumenta a dose de amor. O remédio para nós é o amor. Se não está sendo suficiente, aumenta. Essa é a ideia que eu quero te passar dessa pergunta. Se você está numa família de conflito e você é avessa ao conflito, você tem o seu papel maravilhoso de evoluir, ajudando, e ajudando você a evoluir cada vez mais. A segunda pergunta, Gamonal, ela faz da seguinte maneira: por que que os irmãos de sangue se tornam inimigos, sendo que a família teria de ser o maior elo de amor e união? Ana, é uma pergunta interessante, eu te agradeço por fazê-la. Isso é comum em muitas famílias, essa desunião entre irmãos, às vezes entre pais e filhos, há até assassinatos, como a gente vê. Mas olha só, a família é o maior elo de amor e união. Nós apenas não fazemos a nossa parte, mas a instituição família é a mais antiga da humanidade, é a mais importante. Sem a família, e a gente tem visto muito por aí, realmente se deturpa, se desconstitui, se desconstrói. Mas olha só, nós podemos inverter isso. Imaginemos espíritos avessos um ao outro em outras vidas, podem ter sido pais, mães, irmãos entre si, e que vêm agora. Nós esquecemos aquilo que nós éramos antes, mas nós temos gravados no espírito esse sentimento, esse instinto, essa questão da desavença. É por isso que, às vezes, não mesmo só entre família, mas você vai lembrar, às vezes a gente vê uma pessoa com a qual nunca conversamos, mas já não vamos com a cara dela. Nós até falamos, o meu santo não vai com a dela, não é isso? São pessoas que, às vezes, em encarnações passadas, nós tivemos dificuldades. Então, Chico fala que na família existe a união dos afetos, mas também dos desafetos. O nascer na mesma família não quer dizer que somos todos amigos íntimos de vidas passadas. Não. Deus é sábio, é bondoso, é misericordioso, é justo. Ele permite que na mesma família, vindo de um pai e de uma mãe em geral os mesmos, mas hoje com essas famílias multifacetadas, nós temos de diversas uniões, às vezes do pai ou da mãe, mas naquela família venham pessoas com as quais a gente se dá bem. Nós precisamos, são luzes na nossa vida, são aqueles que um simples olhar, ou um abraço, ou uma palavra no telefone nos acalma. Mas também existem aqueles com os quais a gente já teve desafeições no passado. Então, esses que se tornam inimigos, na realidade, já eram inimigos. E agora, por um instinto que aflorou, não aceitando as mensagens do Cristo, acabam brigando. Isso é ruim, porque eles estão perdendo uma oportunidade de se reencontrarem. E vamos lembrar de Jesus outra vez. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Ou seja, reconcilia-te com o teu irmão, com o teu colega de trabalho, com o seu vizinho, com o seu marido, com a sua mulher, enquanto está a caminho. Porque aqui na Terra é a oportunidade para essas desavenças serem desfeitas, para o perdão nos dominar, para que a gente possa ser paciente e tolerante com as falhas dos outros. Eu acho que você tem, e já teve e vai continuar tendo um papel muito importante nessa família, porque todos eles têm as suas qualidades. O criminoso mais vil, mais perverso que está no presídio, ou que está solto, foragido, ele tem qualidades. Ele vai ser igual a Jesus. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá, já nos disse o Cristo. Então, aquele prisioneiro que matou, que estuprou, ele tem sentimento de amor por alguém, ele tem algum sentimento de gratidão por alguém. Então, os seus irmãos que não são criminosos, e espero que não se tornem,
dentro dessa inimizade de cometerem outros crimes, eles também têm suas qualidades. Descubra essas qualidades e use essas qualidades deles com as suas para juntos, você e algum dos irmãos, e aí você terá uma ajuda, ajudar os demais. Mas como ajudar os demais que são grosseiros? Lembrando que Jesus disse: é de vós, meus queridos discípulos, que eu mais espero. Todos temos qualidades. E mesmo a grosseria que você estampa aí na sua fala dos seus irmãos, elas podem ser. E eu vou contar uma rápida passagem para no final, para a gente passar para a terceira, que talvez eu já tenha até falado um pouco, mas eu complemento. Diz uma passagem de Casos de Chico Xavier, num dos livros, que no mundo espiritual alguém perguntou a um mentor como pode aquele homem que está ali conversando com tantos, parece que está fazendo uma palestra, estar tão bem? Se ele, que viveu na minha cidade quando nós estávamos encarnados há poucos anos, era grosseiro, batia na mulher, nos filhos, e em tantos quantos resolvessem ir contra ele, ele batia, era um ignorante. E aí o Espírito olhou e falou assim: você somente o conheceu naquela encarnação, mas você não sabe o que ele foi antes. Ele era um assassino grosseiro, matava de aluguel, matava por qualquer motivo. E o objetivo dele na encarnação passada, na cidade na qual você e ele viviam, o objetivo dele era não matar ninguém. Era apenas não matar. Mas a violência ainda fazia parte do íntimo dele, por isso que ele batia, agredia, era grosseiro. Mas ele foi um vitorioso nessa encarnação, porque agora ele está aqui muito mais tranquilo, porque ele viu, reviu, replanejou e sentiu que vale a pena não matar. Ele ainda precisa se livrar dessa grosseria, dessa ignorância, mas isso ele já está estudando aqui para quando ele voltar na próxima, e se você conviver com ele, você vai ver uma pessoa mais agradável, mais respeitosa. Então, seus irmãos, hoje, estão na melhor parte deles, como eu, como você. Hoje eles ainda são grosseiros um com o outro, ou são tiranos. Talvez em encarnações passadas eles se mataram, por isso que ainda não se amam como precisaria amar. Monal, que, que relato, todos muito interessantes, mas esse último muito interessante, né? Na vida espiritual, nós continuamos aprendendo, né? Continuamos, né? Não é só aqui, como muitos pensam, né? Mas na vida espiritual mesmo que a gente aprende. Aí depois vem colocar, né, à prova o que aprendeu. Muito interessante mesmo. Mas ela pergunta aqui, a terceira, né? E você já até adiantou que já respondeu grande parte, já mesmo, mas que complementaria. Como explicar irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, ou seja, consanguíneos, né, serem tão diferentes em caráter e moral? Rosana, o Espiritismo é uma maravilha na nossa vida, assim como o catolicismo, o candomblecismo, o bandismo e o protestantismo são maravilhosos na vida daqueles que seguem aquela doutrina. Eu falo do Espiritismo porque nós somos espíritas, mas em geral já fomos de outras religiões e todas podem, como diz Dalai Lama, a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Para nós é o Espiritismo, pelo menos para mim o Espiritismo tem me ajudado muito a me transformar. E o Espiritismo talvez seja o maior manancial de literatura divina através de tantos espíritos desencarnados e com o trabalho de tantos espíritos encarnados, como Chico Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira, Raul Teixeira, Divaldo Franco e o nosso companheiro Haroldo Dutra, que trazem para nós as mensagens do mundo espiritual. Mas falando em Chico, aí eu falo em Emmanuel, que é quase que uma dupla imbatível, né, sempre junta. E nos diversos livros de Emmanuel, Paulo Estevão, Ave Cristo, 50 anos depois, Renúncia, eu não me recordo qual, sinceramente, agora, mas talvez seja no Renúncia, em que Neio Lúcio, e eu posso estar errado com relação ao nome do livro, me desculpem, mas o Neio Lúcio, que era um espírito já muito evoluído, e depois de uma mulher
desgraçar a vida do filho do Neio Lúcio com traições, com mortes, assassinatos. Neio Lúcio, no final da vida espiritual de todos eles, e no final do livro, Neio Lúcio conversa com a espiritualidade mentora e pede que na próxima encarnação, aquela mulher que acabou com a família dele, que dizimou a todos, matando, digladiando, que aquela mulher sofrida de tanto mal que ela fez, viesse na família dele, Neio Lúcio, ele como pai dela. Você imagina nós pedirmos que o assassino do nosso filho, aquele que desgraçou a nossa família, viesse na outra encarnação como filho nosso? Talvez seja para eu poder matá-lo no berço. Não era o caso de Neio Lúcio. Era o caso de usar daquilo que a vida lhe deu, que Deus lhe proporcionou, que Jesus lhe ensinou, usar para salvar aquela filha como um colaborador de Jesus, para não deixar que nenhuma das ovelhas se desgarrasse. Isso, para mim, explica a sua pergunta número 3, porque irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, seriam tão diferentes em caráter e moral? Bom, em primeiro lugar, e todos nós somos diferentes em caráter e moral. Cada um tem a sua bagagem espiritual. Eu, aos meus 63 anos de existência carnal, nesta atual oportunidade, nessa atual encarnação, somo a tantas centenas ou milhares de outras encarnações que eu já tive, e isso faz o que eu sou hoje, em questões de convivência, de respeito ou de desrespeito. Ou seja, como eu disse no início, eu sou a melhor apresentação desse espírito que anima este corpo físico. Corpo físico passageiro. Corpo espiritual, perispírito e espírito, que são a soma de todos os meus créditos, de todos os meus débitos contraídos nas diversas oportunidades anteriores que eu tive. É como um livro, Ana, em que começa-se a escrever no primeiro capítulo e vai terminar lá para os 200, 300, 400 capítulos. A cada capítulo que se encerra, há um recomeço no segundo. E nós, espíritos, desencarnamos ou morremos nesta encarnação e levamos apenas os valores morais. Não levamos os valores materiais, as casas, os carros, as brigas, mas nós levamos no íntimo o amor ou o desamor, a ira ou a compreensão, a tolerância ou a intolerância, o egoísmo ou menos egoísmo, porque a cada encarnação nós progredimos. Então, quando eu desencarnei na vida passada, eu tinha valores e desvalores morais com os quais eu nasci nesta. Mas lá, nesse intervalo entre a minha morte da existência anterior e o meu nascimento desse, como disse aí a Rosana, nós evoluímos encarnados, mas também desencarnados. Porque lá nós temos os melhores professores espirituais que detectam junto conosco as nossas falhas morais, aquilo que nós erramos. Então, se eu errei na paciência, eu terei cursos de paciência. Se eu errei no egoísmo, eu terei cursos para diminuir o meu egoísmo. Então, eu chego aqui com aquilo que eu saí, mas com aprendizado para uma nova prova, que é esta existência. Isso define que somos filhos do mesmo Pai celestial, mas com valores diferentes por causa da evolução diferente de cada um, mas também pelas nossas escolhas. Se nós escolhermos só vir com pessoas boas que nos ajudem, talvez a gente não tenha oportunidade de evoluir. Pode ser útil, a espiritualidade nos orienta. Por que ir só com esses 5 que você se dá bem? Vamos levar mais um para ajudar a esse um e para nos ajudar a perdoá-lo. Então é por isso que são caráteres e morais diferentes. Olha aqui a minha mão. 5 dedos da mesma mão. Não são diferentes? Imagine também 5 filhos do mesmo pai. São diferentes. Eu, na minha família atual, né, atual que eu digo nesta encarnação, eu tenho 3 filhos. Um muito estudioso, muito bom para tratar com todo mundo. Uma outra mais brava, a mais velha, mas com um coração muito bom
e que tem que estudar muito para conseguir o que aquele outro consegue com pouco estudo. E uma outra que não gosta de estudar, mas estuda, que sabe da importância. Um é mais bravo, um é mais condescendente, um é mais calado, um é mais falante. Todos nós temos na mesma família irmãos diferentes. Uns podem parecer um com o outro, mas é essa diversidade que nos faz crescer. Compreender o outro é mais fácil para a evolução, no sentido dele ser diferente de nós. Gostar de quem gosta de nós, onde está o mérito? No máximo, um reconhecimento. Agora, gostar de quem não gosta de nós, conviver com quem não gosta de nós, ainda que difícil, é possível e nos faz crescer. Gamonal, ela pergunta aqui na quarta questão, como então que ela deve proceder diante desse quadro, sem deixar de conviver com eles, né, os irmãos, e sem se deixar envolver nos conflitos que eles apresentam entre si? Sim. Ana, isso é muito importante, porque é o seguinte, você imagina aqui na Terra uma tarefa. Alguém manda que eu limpe a casa. E eu começo a limpar o quarto, aí eu vejo que a cozinha está muito suja, eu deixo a cozinha para depois, e aí o banheiro também me causa um dissabor, eu limpo outro quarto, e chega o final do dia eu falo, parei, não vou fazer nada. Ou seja, eu fiz alguma coisa, mas eu deixei de fazer outra. Amanhã a cozinha vai estar suja, os banheiros vão estar sujos, e é incumbência minha terminá-los. Eu tenho oportunidade de terminá-los amanhã ou depois da manhã, mas aquilo se torna mais penoso quando a gente não gosta daquilo que faz. Então, se você, diante desse quadro de uma família que tem dificuldades de convivência, você desertar da sua missão, da sua tarefa, você não vai ser punida, mas você vai estar deixando para trás a tarefa penosa, difícil, mas possível. Porque é bom que se diga, Deus não nos dá cruz maior do que aquela que podemos carregar. Você aceitou vir nessa família, essa família aceitou vir com você. E se você não cumprir a sua missão, e você é uma missionária, e é bom eu fazer um adendo, todos nós somos missionários. No entanto, nós consideramos missão ou missionário aquela tarefa grandiosa, por exemplo, de Divaldo Franco ou de Chico Xavier, ou de Madre Teresa de Calcutá. São, sim, missionários, mas num patamar muito maior do que o meu. A minha missão, como juiz, é tentar compreender as famílias ali com boa vontade, porque senão eu não vou cumprir bem a minha tarefa. A minha missão na família talvez seja compreender a esposa, os filhos, os pais, os irmãos. São pequenas missões, mas igualmente importantes as grandes missões. Nós somos muito mais pequenos do que grandes missionários. E Deus quer para nós bem fazer as pequenas obras do que não fazer as grandes. Essa que está com você é uma pequena, mas importantíssima missão nesse trabalho de Jesus, nessa tarefa que Deus nos concedeu. E aí, se nós entendermos essa pergunta sua como oportunidade de sair fora, como proceder sem deixar de conviver? Você pode conviver de longe, pelo WhatsApp, sem se envolver. Você pode proceder deixando as brigas deles de lado, mas você tem suas qualidades de conciliadora, de compreensão, e você pode ajudá-los. E talvez a sua missão tenha sido vir acabar com as desavenças deles. Talvez não acabar, mas minimizá-las para que na próxima encarnação eles venham juntos. Eu brinco com as pessoas que compõem os processos no fórum, eu prefiro, ao invés de chamá-los de partes, chamá-los de pessoas com as suas desestruturas, com as suas desavenças, mas também com as desilusões, com as frustrações. E quando o marido quer separar, porque a mulher é grosseira, aquilo outro, eu falo, olha, cumpra com a sua missão. Eu falo na frente dela, na brincadeira. Cumpra a sua missão que veio para ser tolerar essa mulher brigona. Se o senhor não cumprir, na próxima encarnação, o senhor volta com ela outra vez, casado. Só que o senhor deve voltar como mulher e ela como marido.
Imagina ele como mulher e ela brava como marido. Ele ia ter muito mais dificuldades para acalmá-la, porque as mulheres têm no coração muito mais a capacidade de compreender do que os homens. As mulheres têm muito mais no seu íntimo a capacidade de aceitar, de conduzir, do que os homens. Elas são melhores mães do que nós, homens, somos melhores pais. Tem exceções? Tem, mas a maioria das mulheres são mães. Até porque, também numa brincadeira, eu digo que, como o espírito não tem sexo, e nós escolhemos, conforme a necessidade, vir como homem ou como mulher, mas todos os espíritos sem sexo muitas das vezes querem vir como mães, então Jesus instituiu um curso. Todos os espíritos, sejam de homens ou de mulheres de vidas passadas, que querem ser mães, fazem cursos. Aqueles espíritos que forem aprovados, vêm como mãe. Aquele espírito que for reprovado, vem como pai. Eu fui reprovado, por isso que sou pai. A mãe, a mulher, tem a essência divina do amor, da compreensão, da tolerância. Você pode exercer isso sem se afastar. Hoje você tem um quadro na sua família. Próxima encarnação, esse quadro pode ser mais difícil. Faça, cumpra a sua missão, porque você vai estar bem melhor quando voltar na próxima encarnação do que nessa. Se eles são complicados, ajude a resolvê-los, que na próxima encarnação a sua tarefa vai ser outra. Continua tendo, mas vai ser com outros espíritos da sua família espiritual, ou até com esses mesmos, mas muito mais amenizados no convívio. Ela finalmente aqui pergunta, ela diz que os nossos pais nos deram a melhor educação, conhecimento empírico, moral, tanto nos ensinamentos quanto nos próprios exemplos deles, principalmente valorizar a família, a união. E pergunta no final, como então os filhos podem ser tão o oposto a tudo isso, tendo tido a base familiar tão boa? E pergunta, então, finalizando, como o Espiritismo entende isso, ou explica isso. É o que você já disse. Tudo que eu falei até agora, nós já temos essa resposta. Eu sei que a Ana mesmo, se pudesse participar, iria falar igual a mim, ou poderia até falar melhor do que eu. Em geral, os pais nos deram a melhor educação. Existem aqueles que não, mas isso faz parte da trajetória de cada um de nós, e realmente aqueles que têm excelentes pais, que dão a melhor educação, você não é por acaso, foi um trabalho espiritual que foi feito. Para esse grupo de irmãos complicados, como você se refere, teria que ter bons pais, e eles lançaram a semente e deixaram você, pela própria natureza, a gente fica depois dos pais quase sempre, e pela própria natureza ficando, você é que ficou para fazer aquelas sementes germinarem. E os filhos serem opostos a tudo que os pais ensinaram é normal. Eu me reporto ao que eu já falei daquele homem grosseiro que veio apenas para não matar. Os pais lançaram a semente do amor. Você está ajudando a germinar essa semente com a sua compreensão. Eles sairão desta existência melhores do que chegaram. Esse é o nosso grande alento. Nós sempre vamos melhorar a cada encarnação. Talvez melhoremos pouco, mas a gente vai sempre melhorar. Pode ter certeza que se não tivesse sido a educação que os seus pais deram, talvez já tivesse tido um assassinato, como você mesmo diz na sua fala inicial. Parece que fica aquela ideia explícita de que um quer destruir, matar o outro. E talvez quisesse. Talvez na encarnação passada um traiu um outro, um matou um outro, outro desencaminhou o outro, um foi estuprado pelo outro, um estuprou o outro, e agora a vontade era matar. Mas o Espiritismo nos mostra que somente com o exercício pleno do amor nós vamos evoluir. E o exercício pleno do amor é a caridade, não a caridade material, mas a caridade moral, da qual a caridade material faz parte. Mas a caridade moral, conforme entendia Jesus, está lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, com todos. Indulgência, ou seja, tolerância, compreensão com as imperfeições alheias.
e perdão para com as ofensas recebidas. No exercício desse amor, dessa caridade cristã, a gente vai melhorar. Mas a explicação para essa oposição dos seus irmãos a esses ensinamentos maravilhosos que seus pais lhes deram não é um contrassenso, porque nós não saberemos nunca o que poderia acontecer se eles viessem com pais beligerantes, ignorantes, grosseiros. Nós nunca saberemos. Eu brinco muito dizendo o seguinte: Tancredo Neves foi o melhor presidente que o Brasil jamais teve, simplesmente porque já não foi. Ele nunca foi, ele só foi eleito. Mas todos acham que ele seria o melhor presidente e poderia ser. Mas nós não sabemos o que ele seria, como não sabemos o que seriam seus irmãos se viessem com pais menos amorosos. Deus é perfeito. Ele permitiu que viessem pais e você com um sentimento melhor para um grupo de irmãos beligerantes, nervosos, agressivos. É para vocês fazerem a parte de vocês na obra de Deus, conciliando tudo isso com os ensinamentos de Jesus. Eu vou terminando, já que eu acho que o nosso tempo se excedeu, falar dessa questão de colaborador de Jesus. Há uma passagem no capítulo 3 do livro Boa Nova, em que Jesus, chegando de Jericó, recosta-se próximo a um templo religioso para descansar, e então aparecem uns sacerdotes chefiados por Hanã, que viria a ser um dos julgadores inclementes de Jesus, e diante daquela figura que eles já tinham ouvido falar e daquele semblante diferenciado, se dirige a ele dizendo: "Que fazes tu por aqui, Galileu?" Jesus se levanta respeitosamente, olha nos olhos deles e diz: "Passo por aqui para implantar na terra o reino de Deus." Aí Jesus, olhando para eles, vê que eles se contradizem, um fala, outro fala, e um deles, Hanã, novamente diz: "Que pensas tu venha a ser isso?" E Jesus diz: "O reino de Deus é a obra divina, é o amor de Deus no coração de cada um dos homens." Aí o sacerdote diz: "Obra tão grandiosa nas tuas mãos, Galileu, como pensas levar adiante tamanha empreitada?" Aí Jesus, firme, sereno, educado, mas firme, diz: "Os meus colaboradores estão em todos os lugares." Aí o sacerdote lhe interrompe e diz: "Tem apoio dos príncipes e poderosos para tamanha obra, Galileu?" Jesus disse: "Não, os meus colaboradores estão em todos os lugares, estão em todas as famílias, em todos os cantos." Aí o sacerdote o interrompe, já nervoso, e diz: "Pretendes fazer obra tão grandiosa com fragmentos de lama? Pretendes fazer obra tão grandiosa com esses tolos ignorantes? Já vistes obra formosa construída com fragmentos de lama? Já viste um mármore fabricado com lama, Galileu?" Jesus olha para ele e fala: "Sacerdote, não existe mármore mais perfeito do que um coração voltado para o bem. Não existe mármore mais perfeito do que alguém com o bem no coração e a ferramenta da boa vontade." É com estes colaboradores a quem se refere você como os tolos ignorantes, mas são os meus irmãos. É com eles que implantaremos na terra o reino do meu Pai que está no céu, desde que qualquer um tenha a vontade de praticar o bem e a boa vontade como ferramenta de divulgar tudo o que meu Pai me ensinou. É que nós construiremos aqui na terra o reino de Deus. Veja você, a história é maior, mas eu interrompo para o fim a que se destina. Veja você que Jesus nos chamou de colaboradores. Laborar é trabalhar, coecum. Trabalhar com Jesus é o que ele espera de nós pela sua fala de 2000 anos atrás. Trabalhar com Jesus é assumir esse rebanho pequeno, mas importantíssimo, composto dos nossos familiares consanguíneos ou afins, para que eles não se percam. Cuidar desses seus irmãos beligerantes para que eles não se matem. Talvez
Seja essa a missão deles agora na Terra. Apenas não se matarem, apesar de não se darem bem. Mas você pode jogar lá o perfume do amor de Jesus. Porque você talvez tenha sido a escolhida para ajudar nessa empreitada. E para isso é muito importante que a gente se lembre que para ser colaborador de Jesus, seguir Jesus, ele nos deixou uma outra mensagem. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz a cada dia e me siga. Renunciar a si mesmo não é renunciar aos bens materiais, à casa, ao carro, vender e dar para o outro. Isso é uma metáfora, é uma parábola. Renunciar a si mesmo é renunciar aos seus desvalores. Ninguém pisa no meu calo. Eu não levo desaforo para casa. Isso são os desvalores. Então, vamos renunciar a esse egoísmo, a esse orgulho, a todas essas mazelas morais que ainda estão presentes na nossa vida. Não é vergonha ainda ter isso no nosso íntimo. Vergonha é, conhecendo Jesus, continuar a fazer isso, não diminuir esse egoísmo, esse orgulho que ainda temos. Renuncie-se a si mesmo quer dizer, deixe para trás a pior parte e fique com a melhor parte que Jesus ensinou. Pegue sua cruz a cada dia. Também mais uma metáfora. Pegue as dificuldades que você tem no trabalho com os colegas, na sociedade com os vizinhos, na família com seus irmãos. Pegue essa cruz, pegue essa dificuldade, pegue essa carga. Cada dia, carregue a sua cruz com resignação, com aceitação. Você vai levar melhor isso, ao invés de reclamar. Pegue sua cruz a cada dia. E então, Jesus já indicou, porque ele já nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. O vem é porque ele já estava lá, ainda que estava aqui na terra conosco, ele já estava com Deus em união espiritual. Eu sou o caminho para Deus, a verdade sobre Deus e a vida com Deus. Ninguém vem ao Pai se não seguir Jesus. Ô Gamonal, que maravilha, que ensinamentos, que respostas tão elucidativas e consoladoras, né, como é a própria doutrina. Você realmente nos fez emocionar, nos fez refletir, e eu tenho certeza que todos refletirão ainda, principalmente a nossa remetente aqui, porque ela se demonstra aflita, preocupada, mas eu tenho certeza que se sentirá muito melhor, muito esclarecida e muito acolhida com as suas considerações, com os seus ensinamentos, que são os puros ensinamentos da doutrina espírita. O nosso tempo realmente já está esgotando e eu quero te agradecer imensamente, te agradecer por essa oportunidade, te agradecer por esse nosso reencontro e dizer que nós queremos sim que você volte, caso tenha se sentido à vontade, caso queira, que você volte novamente a estar conosco, a nos elucidar a respeito da doutrina espírita. Ao mesmo tempo, eu quero também agradecer aos nossos assistentes, aos nossos ouvintes, aos nossos amigos, dizer que o nosso e-mail está aí disponível para as perguntas, para as considerações, cartas de luz, gmail.com, cartasdeluz.moc@gmail.com. É um prazer responder, é um prazer estar com todos e ficamos por aqui aguardando a visita do nosso próximo entrevistado e também aguardando nova oportunidade de estarmos com Joaquim Gamonal. Gamonal, passo a você, então, para as suas considerações últimas. Rosana, muito bom reencontrar você 20 e tantos anos depois, não é? Porque, em que pese nós sermos do mesmo concurso, a gente acaba indo cada um para o lado e, às vezes, só nos vemos pelo WhatsApp, que não é nem ver, né? Nos ouvimos e, assim mesmo, às vezes, pouco.
mas é muito bom para nós todos, o seu trabalho, o trabalho aí da equipe, nessa divulgação. Eu gostei muito do formato que você adota aí para divulgação. Cada um tem um modelo de trabalho, o Haroldo também divulga muito, o Marcos Alberto, do nosso concurso, também faz um trabalho muito bom, e tantos outros lá na Abrame, que está promovendo agora esses encontros lá no tribunal. Isso é muito importante para todos nós, e você está de parabéns. Eu quero participar, sim, porque eu faço pouco na divulgação, eu sou mais o executor. Eu gosto de estar na rua, de estar nas coisas, mas eu acho que dentro das palestras que nós todos podemos fazer, e todos podemos fazer, basta estudar um pouquinho, nós temos que levar essa mensagem de Jesus e do Espiritismo, que é a maneira, o Espiritismo não traz nada de novo. O Espiritismo apenas traz o que Jesus ensinou, de uma forma que hoje nós já entendemos, né? Então, a cada um segundo as suas obras, mas também nós temos que ver que a cada um será cobrado conforme recebe, né? E o Espiritismo nos dá muito, então nós temos que devolver muito o que nós estamos com esse entendimento. E é importantíssimo que, como disse Chico, quando perguntado se o Espiritismo será a religião do futuro, ele disse que não, mas que será o futuro das religiões, no sentido de trazer a mensagem de Jesus na sua pureza original, que foi deturpada ao longo dos tempos pelos poderosos, pelos religiosos daquelas épocas, nas perseguições, e depois trazendo isso. E aí eu vejo que a literatura espírita é muito rica, e eu conclamo todos a lerem. Temos obras sérias, maravilhosas, e eu gostaria de encerrar, não só agradecendo, mas de falar com a Ana Maria que eu vou enviar através de você, eu mando para você, e você, se tiver jeito de encaminhar para ela. Deixa eu até pegar aqui um livro que, para mim, eu uso no fórum, dando para as pessoas que às vezes eu sinto que estão lá e precisam, que chama O Médico Jesus. Não é meu o livro, se fosse meu eu não ia mostrar, até porque eu não faria livro tão bom, mas José Carlos, nosso José Carlos de Luca, que é um juiz de São Paulo, ele escreve esse livro que é uma maravilha, que são mensagens de uma folha. São pequenas passagens de uma, duas folhas que, se a gente abrir ao relento, a gente olha e traz para nós no coração alguma coisa. E aí eu gostaria de encaminhar esse livro para você, Rosana, depois você me passa o endereço, para que você pudesse encaminhar para a Ana Maria, que é algo que eu tenho dado. Eu sou talvez o maior comprador do livro do Zé Carlos. Ele me faz num preço bom, num preço de custo, para que eu divulgue a doutrina espírita através do livro dele. Então, às vezes eu compro 100, 200 livros, e dependendo da audiência, para aqueles que eu vejo que pode ser útil, eu entrego o livro. E gostaria que a Ana Maria, que vive essa oportunidade maravilhosa numa família com dificuldades, mas que todos nós, Ana, não é só você a privilegiada ou a perseguida, todos nós temos isso. E aí eu sempre digo uma coisa: vamos fazer da nossa vida, da nossa família, não dificuldades, não problemas, mas degraus para a nossa evolução. Toda briga, toda confusão, ao invés de que a encaremos como um obstáculo, encaremos como oportunidade de evolução. Ao invés de brigar, vamos perdoar. Isso fará com que a gente saia dessa encarnação muitos pontos acima da que chegamos. E quem sabe, daqui a alguns anos, todos nós estaremos como Jesus, né? Anos que eu digo é anos-luz. Quantas encarnações ainda precisaremos, mas vamos aproveitar, porque basta que a gente aproveita para a gente chegar antes ao nosso objetivo da pureza espiritual. Então, esse livro Médico Jesus para você, Ana, e para todos aqueles que puderem, quiserem. É um livro relativamente barato, que se encontra nas casas espíritas, pela internet. É muito importante para nós, tá? Eu estou falando esse porque tem centenas, mas no caso aqui seu, me veio agora à memória e eu peguei aqui na minha estante para te enviar. Bom dia, boa tarde, muito obrigado a todos vocês. E Ana, segue frente, porque Deus confia em você, Jesus confia em você. Muito obrigada, Gamonal. Aliás, o José Carlos de Luca, eu tenho algumas obras dele,
e tenho desejo de que, o sonho mesmo, de que ele possa sim estar conosco como convidado um dia. E vamos conseguir esse objetivo, se Deus quiser e se ele se dispuser naturalmente. Muito obrigada a todos. Até a nossa próxima conversa. Muito obrigada.